estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Me fala aí, quem estava com saudade dos vídeos de The 100? Não sei, mas eu estava com saudade de falar dessa série maravilhosa e vocês vão ter que me aguentar, porque tem um monte de vídeo de The 100 pra sair. A maioria dos personagens dessa série mudaram e mudaram muito, mas você já parou pra pensar na evolução do senhor maravilhoso Bellamy Blake? Ele começou a série sendo odiado, depois amado, depois odiado de novo e agora, não sei pra vocês, mas pra mim ele está sendo muito, mas muito amado. E atualmente ele é um dos meus personagens preferidos de The 100, o que é assim um grande milagre, porque quando eu comecei a assistir a série, ele era o personagem que eu mais torcia pra morrer. Pois é. Então hoje vamos fazer um vídeo que eu acho que eu nunca fiz aqui no canal. Quem sabe, se vocês gostarem bastante, acaba se tornando um quadro que vamos falar sobre a evolução do personagem desde a primeira temporada até a quinta temporada. Então sim, este vídeo contém spoilers assim de todas as temporadas que saíram até agora. A sexta temporada ela será lançada no dia 30 de abril lá nos Estados Unidos, então se preparem que vai ter resumo aqui toda semana, sim. O personagem Bellamy Blake, ele já existia nos livros da série também, e ele é um dos personagens principais da série The 100. E o Bellamy, ele é interpretado pelo ator Bob Morley. Sim, quando eu ouvi a primeira vez eu também achei que era Bob Marley. A primeira aparição do personagem já foi logo no primeiro episódio da série e já começou com uma grande treta envolvendo o personagem. Como nós já sabemos, The 100 é uma série que fala sobre 100 jovens que são enviados para a Terra para saber se a Terra é habitável para o pessoal que tá lá na nave, que tá na arca, poder descer e tudo mais, porque a arca, chegar um momento, ela não ia ser mais habitável também. Então, eles mandaram esses 100 jovens para fazer meio que uma pesquisa de campo. Mas, na verdade, não foram 100 jovens, amigos. Foram 101, porque o Bellamy não era pra ter ido na Terra junto com o pessoal, não. Nós sabemos que o Bellamy, ele tem uma irmã mais nova, que é a Octavia, que estava junto com estes jovens para ir à Terra. Só que o Bellamy, ele sempre foi um cara super protetor com a irmã e tal. Eu não vou me aprofundar muito na história, mas ele cuida da irmã dele desde que ela é muito pequenininha, que é um conflito muito grande entre a história da personagem, mas isso fica pra outro vídeo. Então o Bellamy, ele é manipulado para matar o Chancellor Jahá, que é um personagem insuportável, que era o líder até então lá na Arca. Em troca disso, ele teria um lugar na nave para ir à Terra junto com os outros jovens. Então ele fez isso, na verdade, para proteger a sua irmã Octavia, e também seria muito perigoso para ele, porque se ele continuasse na nave, certamente iam matar ele ou acabar prendendo pelo fato dele ter tentado matar o Jahá, que a gente sabe que acabou não dando certo. Infelizmente, que o personagem é bem ruim. E apesar de não ser um dos jovens, o Bellamy sempre se mostrou um líder desde o primeiro momento que ele apareceu na série. Não demora muito para os jovens começarem a seguir os seus passos e obedecer às suas ordens, né? Na verdade, lá na primeira temporada, o Bellamy mandava e desmandava, e os jovens que tinham a cabeça mais fraca, que queria farra, que queria festa, e não tava nem ligando para a sobrevivência, eles acabaram seguindo os passos do Bellamy. Porque todos esses 100 jovens, eles foram enviados porque eles estavam presos. Então, como eles acabaram sendo soltos na Terra, eles queriam oba-oba, queria curtir, não tava nem aí se ia sobreviver ou não. Na verdade, eles eram muito imaturos e não raciocinavam sobre isso. Mas é claro que existiam exceções de pessoas que não seguiam os passos do Bellamy, tipo a irmã dele, Octavia, tipo o Finn, e também, claro, a nossa querida Clarke, que também sempre se mostrou uma líder desde o primeiro momento que apareceu na série. E nessa época, eu não sei se vocês lembram, mas o seu braço direito era o John Murphy. Apesar deles terem tretado muitas vezes, eu confesso que sinto saudade dessa amizade. Era muito legal ver os dois trabalhando juntos, apesar que era pra fazer merda, né? Mas mesmo assim era muito legal este contato assim que os dois tiveram, e eu espero que algum dia eles trabalhem nessa amizade de novo. Então os dois começaram a manipular os jovens, a tirar as pulseiras que eram meio que controladas pelos adultos que estavam ainda na arca. Através dessas pulseiras,
maneiras eles poderiam controlar se os jovens estão bem, se não tá bem, se tá com a saúde boa ou não, pra assim saber se a Terra ainda era habitável e assim saber se eles que ainda estão na Arca também podem viajar para a Terra. No comecinho nós achávamos que o Bellamy fazia tudo isso por puro capricho, por rebeldia mesmo, por ser imaturo, só que aí com o decorrer dos episódios que a gente descobriu essa treta dele ter atirado no Jarrah. Então na verdade ele tava com medo, ele não queria que os adultos da Arca fossem pra Terra, porque como eles eram os líderes e mandavam em todo mundo e tal, quando chegasse na Terra certamente ia prender o Bellamy ou talvez matar ele. Então na verdade ele tava fazendo isso por puro egoísmo, pra se proteger, pra não ter nenhum adulto querendo matar ele. E aí no decorrer da temporada, Clarke acabou descobrindo e ajuda o Bellamy a fazer um acordo lá com o Jarrah, pra, como ele tá vivo mesmo, né, o Bellamy acabou não matando ninguém, então eles acabaram chegando num acordo pro Bellamy não ser morto e nem preso. Porém, no começo, o Bellamy e a Clarke, eles não se davam muito bem, até porque os dois têm um caráter muito forte, né, e também os dois são muito diferentes. Eu acho que mesmo com muito tempo, muitas temporadas, eles continuam com opiniões diversas, mas hoje em dia existe o tal respeito. Eles acabam, respeito entre aspas, né, porque o Bellamy fez umas coisas e a Clarke também na última temporada, esquece que eu falei. Mas eu acho que eles conseguem meio que se resolver agora, coisa que não acontecia muito na primeira temporada. Eles discordavam em muita coisa e sempre rolava alguma treta, porque enquanto a Clarke, ela queria impor regras pra eles poderem sobreviver, e aí coisa de alimento, ver coisas de saúde e tudo mais, porque a Clarke sempre foi muito certinha pra esse tipo de coisa, o Bellamy, ele queria fazer tudo no impulso, então ele era muito impulsivo e aí ele fazia as coisas tudo assim, sabe? Tipo, ele não pensava antes de fazer as coisas. E é bem legal ver essa transformação do Bellamy em um cara totalmente imaturo para um homem que se preocupa com a sobrevivência do seu povo, um lutador, um cara que tá sempre pensando no outro, sabe? Porque na primeira temporada, as únicas pessoas que o Bellamy pensava era nele e na sua irmã Octavia. Só que aí eu acho que o Bellamy começou a cair mais na real depois da morte do Wells e da Charlotte, que aí ele percebeu que o bagulho não é tão fácil quanto ele pensava, não. Então ele começou a concordar um pouquinho mais com a Clarke, que se eles quisessem sobreviver ali na Terra, ele precisava sim impor algumas regras, porque a vida não é feita de bagunça. Então logo ele e a Clarke meio que começaram a liderar o povo juntos, né? Aquela coisa maravilhosa. E aí os dois começaram a cada vez ter um contato maior e ter um sentimento maior um pelo outro. E é muito bonito também ver essa evolução do carinho que eles sentem, do amor que eles sentem um pelo outro. Se você vê o primeiro episódio da primeira temporada e o último episódio da quinta temporada, você já vai sentir uma diferença imensa, porque o foco é Bellamy e Clarke. E não estou falando romanticamente, tá, gente? Antes que os anti-Bellarkes começam a me xingar aí, estou falando pelo lado de amizade mesmo. Porque se vocês falarem que o Bellamy e a Clarke não tem nenhum sentimento, nem como amigo, aí vocês já estão exagerando demais, né? No hate do Bellarke. Claro que os dois não concordavam muito e continuam não concordando em muita coisa. Por exemplo, na primeira temporada, o Bellamy, ele queria resolver tudo na guerra, tudo na porrada. Ele queria entrar em guerra com os Grounders, enquanto a Clarke, ela sempre procurou uma solução pra resolver tudo na paz e amor mesmo. Só que, mano, na segunda temporada, o Bellamy já era um homem completamente diferente. Meu, começa a assistir a série de novo e começa a reparar nestes pequenos detalhes que você vai ver a evolução deste personagem. Na verdade, eu sempre digo que The 100 é uma série que os personagens, eles evoluem e muito rápido, e eu estou falando de todos eles. Eles evoluem tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, e é uma coisa que é muito rápida. E prova que ele é um novo homem na segunda temporada foram as tretas que aconteceram lá no Monte Weather. Quando algumas pessoas do seu povo foi capturada, o Bellamy, ele moveu céus e terra para poder recuperar e descobrir o que aconteceu com eles. Vocês devem lembrar que eles foram capturados pelos homens da montanha que queriam extrair a medula óssea para injetar neles mesmo, para assim se tornarem imunes à radiação.
E eu lembro até que em alguns momentos o Bellamy arriscou até a sua própria vida pra salvar as pessoas que estavam lá. Inclusive ele até se infiltrou lá dentro pra poder salvar o seu povo. Então isso já é uma grande evolução, porque na primeira temporada talvez o Bellamy não tivesse essa coragem, porque ele sempre ia pensar nele e na sua irmã apenas. Mas outro momento que pra mim ele mostrou o grande amadurecimento e meu coração Bellark começou a bater mais forte. Desculpa, mas se não falar de Bellark, não sou eu, os anti-Bellark agora sim pode me xingar. Mas foi no momento que a Clarke, o Monte e o Bellamy estavam prestes a tomar a difícil decisão de irradiar o povo de lá, e bastava eles puxar uma alavanca e todo mundo ia morrer, e isso incluiria até criança. Então a Clarke fica lá com a mão na alavanca, porque ela sempre se sente responsável, porque ela era uma líder do povo, e ela fica lá com a mão nessa alavanca pensando se vai puxar ou não, porque ela fica pensando, ou meu povo vai morrer, ou o povo deles vai morrer, o que eu faço, né? Então quando a Clarke estava prestes a puxar a alavanca e carregar esse fardo de matar o povo sozinha, o Bellamy vê a irmã dele e fala a icônica frase "My sister, my responsibility", e aí ele resolve pegar assim, ó, na mão da Clarke e fala, vamos puxar essa alavanca juntos. Coisa que sinceramente ele não tinha um pingo de necessidade de fazer, ele poderia deixar ela puxar a alavanca sozinha e aí as mortes ia estar tudo nas costas dela, todo mundo ia culpar ela e ele ia ficar de boa, sabe? Mas não foi bem isso que aconteceu. Ele acabou puxando a alavanca junto com ela, até porque ela não ia ter força de fazer aquilo sozinha, ou talvez teria. Então ele mostrou ser um grande amigo e um grande homem a ajudar a Clarke a carregar aquele fardo. Fora aquela conversa super sensata e super madura que ele tem depois com a Clarke, em que ela quer ir embora, ela fala que não vai conseguir olhar para as pessoas e ficar lá, não sei o que. E ele tenta convencer ela a ficar, ele fala, se você precisa de perdão, eu te perdoo. E sinceramente a gente nunca imaginou que ouvir aquelas palavras saindo da boca do Bellamy, mostrando o quanto ele já tinha mudado. Mas amigos, infelizmente na terceira temporada o Bellamy volta a ser odiado de novo, porque ele fez cagada em cima de cagada. Ele passou por uma fase muito dark, uma fase que sinceramente até eu fiquei com muita raiva, que ele fazia as coisas, eu ficava, Bellamy, pelo amor de Deus, para com isso. Porque toda essa evolução que ele teve nas duas primeiras temporadas, todo esse amadurecimento foram por água abaixo quando ele se juntou com o pior personagem que já passou por The 100, o Charles Pike. É claro que ele achava que ele estava fazendo certo após a morte da sua namorada, após tudo que ele passou com os Grounders, com Monty Weather e tanta coisa ruim que aconteceu com ele, ele achou que toda aquela coisa com o Pike era a solução dos seus problemas. Porque aparentemente o Pike, ele tinha ótimas estratégias pra salvar o seu povo e tal, porque ele era daqueles caras que só o povo da Arca que conta, os Grounders, eles são todos traidores e tal, quando na verdade o traidor era o próprio Pike. E aí o Pike, ele acabou usando toda essa vulnerabilidade do Bellamy, tudo que ele passou pra poder manipular o personagem. E aí eu acho que cada personagem, ele é afetado de uma forma, a Octavia, ela é afetada de uma forma, a Clarke, ela foi afetada de uma forma que acabou indo embora, e essa foi a forma do Bellamy ter sido afetado na terceira temporada depois de tudo que ele passou. E eu não tô tentando justificar o que ele fez, porque realmente foi muito errado. Então ele acabou se tornando um guarda de Arcadia, na verdade ele acabou se tornando o braço direito do Pike, mas pra mim honestamente foi o pior momento do Bellamy, até mais do que na primeira temporada. Ele fazia coisas que eu falava, amigo, não dá pra te defender. Mas eu acho que o pior de tudo foi quando o Pike, ele conseguiu convencer o Bellamy que as 300 pessoas que estavam lá fora, que na verdade foram enviados pra proteger a Arcadia, mas o Pike colocou na cabeça que aquelas pessoas na verdade estavam lá pra matar eles a qualquer momento. Então na cabeça dele eles tinham que matar eles antes que matassem o povo de Arcadia, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. E o Bellamy acabou caindo nessa coisa. E aí, mano, sério, eu achei que depois desse momento eu nunca mais ia perdoar o Bellamy. Eu achava que depois desse momento eu nunca mais ia gostar do Bellamy na minha vida, porque o personagem ficou insuportável. Então, Bellamy acabou roubando algumas armas do armamento do pessoal e acabou fazendo uma... Não é nem guerra, né? Porque o povo não conseguiu se defender, então eles mataram as pessoas que estavam lá, na verdade, pra defender eles.
Mas depois disso, o Bellamy, ele começou do zero, o que foi bem difícil. Eu acho que foi uma caminhada difícil, porque ele teria que conseguir o perdão de todos os personagens e de nós fãs também, porque foi difícil perdoar o Bellamy, eu confesso. Mas aos poucos ele foi caindo na real sobre quem realmente o pai que é, e quando ele descobre que o pai que ele quer matar o Lincoln, ele corre pra contar pra Octavia, mas infelizmente a gente sabe que não deu certo. Saudades, Lincoln. Inclusive, eu acho que foi uma das mortes mais tristes das séries, assim, de todos os tempos. Eu sei que o ator que quis sair da série, mas assim, eu sei que não foi diretamente a culpa do Bellamy, mas na época eu culpei bastante ele e o Pike. Eu fiquei com raiva tanto do Bellamy quanto do Pike. Inclusive, a Octavia deu uma surra no Bellamy, vocês lembram disso? Ela também culpou o Bellamy pela morte do Lincoln e eu achei que ela também nunca ia perdoar ele. Na verdade, depois de todos esses acontecimentos, eu achei que o Bellamy ia acabar morrendo, mas graças a Deus que nada disso aconteceu. Só que mais pra frente, pouco a pouco, ele conseguiu provar sua lealdade novamente pros seus amigos e pra sua irmã, ajudando a acabar com a Ellie. E aí, pouco a pouco, ele acabou voltando a ser o Bellamy. E depois da morte do pai, que é aquela morte maravilhosa, as coisas começaram a mudar cada vez mais e as coisas que o Bellamy fez na terceira temporada acabaram sendo esquecidas, entre aspas, né? Mas após todas as tretas da quarta temporada, tentando achar uma solução para o apocalipse que ia acontecer na Terra, aconteceu uma coisa que eu juro pra vocês que eu não esperava nem um pouquinho. Eles vão em uma missão para poder salvar a Raven, mas acaba não dando tempo de voltar para o bunker, então eles têm a brilhante ideia de voltar para a Arca, de voltar para o céu, porque se eles ficassem lá eles iam morrer, então era melhor mesmo eles arriscarem a voltar para a Arca. Infelizmente eles tiveram que deixar a Clarke para trás, o que me deu muita dó, porque a gente não sabia se ela ia sobreviver ou não. Na verdade a gente sabia, porque ela não ia morrer, né, ou talvez morreria, né, que eles adoram matar um principal. Mas o que deu dó mesmo foi da carinha do Bellamy ao perceber que não ia dar tempo dela chegar, e você vê que ele vai pro céu lá com o coração partido, porque ele fica lá até o último segundo esperando ela chegar, e ele ficava sempre na esperança de ver ela entrando pela porta, mas infelizmente não acontece. Então chegamos na última temporada lançada até agora, que é a quinta temporada. A sexta temporada, se você ainda não sabe, ela vai estrear no dia 30 de abril ainda desse ano, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem previsão ainda, porque é sempre assim, né? Mas se você ainda não viu a quinta temporada, aqui neste canal maravilhoso que vocês tanto amam, tem um resumo de cada episódio da quinta temporada, onde eu falo com detalhes sobre cada episódio. Então eu vou deixar uma playlist para vocês assistirem, mas se você não tem paciência para assistir vários resumos, tem também um resumão da temporada inteira, que assim, não é por nada não, tá? Mas tá bem legal esse resumo. Então eu vou deixar uma playlist de The 100 aqui embaixo na descrição pra vocês. Mas então, na quinta temporada tem um salto temporal gigantesco na vida de todo mundo e do Bellamy também. Ele já começa a temporada se mostrando mais maduro, até com a cara, porque aquela barba deixou ele com cara de mais homem, sabe? Então a vida de todos eles já tá completamente diferente. O Bellamy, ele viveu esses anos com a culpa de que a Clarke está morta, que é o que ele pensa até então. Mas aí nesse meio tempo acontece uma coisa que no final da quarta temporada a gente já imaginava que ia acontecer, porque agora o Bellamy, ele está em um relacionamento seríssimo com a senhora Echo, que apesar de não gostar muito deles juntos, né, eu acho que a Echo, ela é uma personagem interessante, ela também amadureceu muito todos esses anos, mas eu acho que ela não combina com o Bellamy. Mas mesmo não shippando os dois juntos, eu não posso negar que a Echo, ela fez bem pro Bellamy todos esses anos, porque ele tava meio que sozinho lá na nave e tal, então era um relacionamento que meio que foi forçado a acontecer, entendeu? Porque só tinha a Echo pra ele ficar lá, ou a Raven, mas aí ele é muito amigo da Raven, sabe? Mas eu gostei porque dá pra notar o quanto a Echo fez bem pra ele, ela ajudou ele a aperfeiçoar a sua luta, e claramente não só o Bellamy, mas a
Echo também evoluiu como pessoa durante este tempo, mas mesmo assim eu quero que eles terminem. Porque é como se eles vivessem um conto de fadas, porque quando eles chegam na Terra, as coisas já estão completamente diferentes, entendeu? Ela volta um pouquinho a ser quem ela era, a pensar em morte, e o Bellamy volta a pensar em Clark. Porque agora, com eles chegando na Terra, tem muita treta acontecendo e tem muita coisa pra eles resolverem. Porque agora eles precisam lutar pela sua sobrevivência. Não é só mais um grupinho de amigos vivendo no céu e vivendo assim felizes para sempre. Não, agora eles têm que lutar pra poder sobreviver. E aí tem várias tretas. Tem a Octavia, tem a Clark que tá viva. É claro que o Bellamy, ele cometeu muitos erros nessa quinta temporada, mas todos os personagens cometeram algum tipo de erro na quinta temporada, com exceção do Sr. Monte e da Harper. Tipo, o Bellamy, ele colocou a chama na Mad, mesmo a Clark implorando pra ele não fazer, sabe? Então, eu confesso que eu achei aquele tapa que a Clark deu nele merecidíssimo. Eu queria muito mesmo que a Mad colocasse a chama, mas daquele jeito não, né, Bellamy? Porque aí o Bellamy forçou a amizade. Mas aí ele conseguiu fazer a Clark e todo mundo perdoar ele por isso, porque na verdade, né, rolou tanta treta na quinta temporada que isso aí que o Bellamy fez não foi de nada. Mas como nós estamos falando da evolução do Bellamy durante a série, vocês se lembram daquele cara que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que lá na primeira temporada o que ele mais queria era guerra. Ele achava que a solução dos problemas era a guerra, que tinha que lutar mesmo, que tinha que ter sangue mesmo, e não sei o que. Pois é, né? Este mesmo Bellamy na quinta temporada estava tentando fazer de tudo para que não tivesse uma guerra. Ele estava tentando colocar regras, ele estava tentando colocar ordem no barraco, ele foi até contra sua própria irmã para que não houvesse guerra, porque tudo que ele menos queria era sangue e gente morta. Nem parece o mesmo Bellamy da primeira temporada. E vocês lembram também daquele Bellamy que deixou a Clark pra trás na quarta temporada, mesmo ela pedindo pra ele realmente ir embora? Não tô falando que ele foi errado de ter ido embora, tá? Eu tô falando que ele deixou ela pra trás, não sei o que. Enfim, este mesmo Bellamy passou pela mesma situação no final da quinta temporada, só que dessa vez ele resolveu que não ia deixar ninguém pra trás. Então ele ficou lá na porta da nave esperando os amigos chegar, e ele não entrou enquanto todo mundo não tivesse sã e salvo. Então naquele momento ele arriscou a sua própria vida. Ele preferiu morrer lá na Terra do que deixar as pessoas pra trás. Inclusive ele até fala pra Clark, né, minha querida, não vou deixar ninguém pra trás dessa vez não, né? Você sobreviveu, mas eles não vão sobreviver. Mentira que ele não falou assim, mas deveria. E vocês lembram também daquele Bellamy cheio de rancor e tudo mais? Então, teve uma treta na quinta temporada que a Clark, ela deixou o Bellamy pra trás pra morrer, né? Só que aí a gente achou que ia demorar bastante pro Bellamy perdoar a Clark por isso, porque, querendo ou não, ele é um cara meio rancoroso. Eu acho que é de família, né? Porque a Octavia, ela também é muito rancorosa. Só que aí ele teve uma conversa sensacional com a Mad, e aí ela consegue colocar o juízo na cabeça dele, e aí ele perdoa a Clark rapidinho, mostrando ser um ser muito maduro e mostrando o quanto ele mudou, porque o importante mesmo é a sobrevivência do povo, e ficar com essas tretinhas com a Clark não vale a pena. Então ele entendeu o lado dela e tudo mais, e acabou perdoando numa cena maravilhosa. E digo mais ainda, ele não esperou nem a Clark ir pedir perdão pra ele, sabe? Ele conversou com a Mad, e aí engoliu seu orgulho e foi conversar com a Clark. E ela até fala pra ele, poxa, mas você não tá com raiva de mim por ter te deixado lá pra trás pra morrer lá em Polis? Aí ele fala, não, a comandante falou pra eu não ficar com raiva de você, e eles trocam aqueles olhares e tal. E aí a quinta temporada foi finalizada com a Clark e o Bellamy acordando, mostrando também que todo mundo vê os dois como líder. Apesar da Mad ela ser a comandante do povo agora, a Clark e o Bellamy sempre vai ser o líder daquele povo, porque apesar das coisas erradas que eles fazem, eles sempre estão colocando a sua vida em risco em prol das outras pessoas. Então o Monte manda acordar primeiro o Bellamy e a Clark pra eles verem o que aconteceu e pra eles verem o que vai fazer e o que eles vão decidir. Então basta a gente esperar agora um Bellamy mais maduro ainda não sei, mas que o Bellamy continue nessa pegada na sexta temporada, que eu acho que ele está incrível. Realmente ele cometeu muitos erros durante todas as temporadas
temporadas, mas vocês têm que entender que ele também teve muitos acertos. É só você assistir The 100 desde a primeira temporada de novo que você vai ver que a maioria dos personagens já fez alguma cagada muito séria. Isso inclui um monte, isso inclui a Harper, a Clarke, a Octavia, a Alexa, todo mundo nessa série já fez alguma cagada. Então isso fica para outros vídeos de outros personagens que vai ter sim. Se preparem que vai ter muitos vídeos de The 100 até o lançamento, dia 30 de abril. E não esquece que lá quando a série voltar, vai ter resumo aqui todas as sextas-feiras. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais longo do que o comum, mas eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo mostrando a evolução de alguns personagens, não só de The 100, mas de outras séries também. Então me conte nos comentários quais são os personagens de outras séries que vocês querem ver neste quadro, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Sim, é um pra toda azul, ó. Tô virando um Smurf.